Na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, hoje estamos recebendo o Sandro Alex, do PSD. Ele que esteve durante boa parte desse período do governo Ratinho Júnior na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Sandro, satisfação recebê-lo aqui e o que a população pode esperar de Sandro Alex caso chegue ao Palácio Iguaçu. Muito obrigado, Zé Roberto. Cumprimentar aqui a todos os amigos do Paraná. Celebram 50 anos. 50 anos fez em Eu maio. estava vendo aqui a edição de 76 deste jornal, então, com meio século. Foi reeditada essa edição, não é? Na íntegra. Eu conheço a história de vocês, faço parte da comunicação, a gente sabe quais são os jornais de expressão do Estado, que tem uma história de comunicação, e cumprimento vocês, né? Porque são poucos veículos de comunicação que conseguem ter essa longevidade, né? Uma luta diária, um trabalho de todos os dias, informação, prestação de serviço e credibilidade junto à população. Então, parabéns. Olha, eu vou dar o melhor de mim. A população vai esperar que nós vamos fazer do Paraná a terceira maior economia do Brasil. Eu fiz parte de um governo vitorioso, que foi o governo Ratinho Júnior. Eu fiquei com ele desde o primeiro dia e até meu último dia cumprindo a missão de transformar o Estado. E nós conseguimos fazer o Paraná ser a quarta maior economia desse país. Junto com toda a população paranaense, nós dobramos um PIB, a riqueza do Estado. E o governo foi um governo austero, de muita gestão, controle de gasto, corte de mordomias e investimento naquilo que importa à população e nos municípios e nos setores da economia que hoje celebram bons indicadores. E a partir do ano que vem nós vamos dar continuidade. Se o Brasil pede uma mudança, eu espero que tenha, o Paraná, ele pede uma continuidade. O trabalho realizado, ele foi transformador. E esse ciclo não pode ser interrompido. Nós não precisamos de uma mudança radical no Paraná. Nós temos que agora seguir em frente. Todo o planejamento, tudo aquilo que estamos construindo, foi feito por um modelo Paraná. Um modelo que o Ratinho nos mostrou. E hoje nós estamos propondo à população o que Cascavel fez. Cascavel foi a cidade que avançou, evoluiu. Teve um grande governo com o Paranhos. Uma gestão altamente eficiente. E os números mostram. E de forma sábia, a população conduziu o Renato para que ele pudesse dar continuidade ao trabalho. Então tudo aquilo que iniciou com o Paranhos, hoje dá continuidade com o Renato, que também não foi o primeiro na pesquisa, mas ao final, a população com muita sabedoria colocou, e hoje o IPARDES, que nos mostra números do Paraná, nos diz que Cascavel vai ser uma das cidades, se não a maior cidade em evolução do Paraná. Porque vocês mostraram que uma transformação acontece a médio e longo prazo, sem uma mudança radical. E o Paraná também vai mostrar ao Brasil que essa transformação, ela não vem do dia para a noite. Para isso você tem que ter time, tem que ter gestão e tem que dar continuidade. E é isso que eu me proponho e represento esse time hoje. Tá para iniciar o programa eleitoral do rádio e na TV, uma oportunidade para mostrar aquilo que a sua equipe pretende fazer, que é uma equipe de continuidade. O governador Ratinho Júnior com cerca de 80%, chegou a 84, 86, agora uma outra pesquisa em 79, mas na casa dos 80%. O PIB, o senhor falou do PIB, o PIB dobrando, né? Sim. De 400 e poucos bilhões para 800 e poucos bilhões, né? Fechando esse governo, quer dizer, algo realmente que chama atenção. A melhor educação do Brasil, a segurança melhorou. São os números que dizem isso, não é? Por que o Sandro Alex ainda não tem aquela evolução nas pesquisas? Talvez alguém pode estar perguntando. Diante de todo esse cenário, o senhor que esteve lá dentro, conduzindo obras, muitas obras em todo o estado do Paraná, por que os números ainda não são mais generosos que estão aparecendo nesse momento? Porque eu não estava em campanha. Eu não estava em campanha. Eu estava trabalhando. E sempre que eu vinha a Cascavel, eu não vim aqui para ficar fazendo propaganda de mim mesmo. Eu vim aqui para tocar obras e representar um time. Eu vim em Cascavel desde o primeiro dia do nosso governo, representando o time Ratinho Júnior. Então eu não estava aqui para fazer propaganda. Eu estava aqui para fazer obras. E eu vim no show rural, e eu lembro do show rural quando me diziam, não, nem fale de Trevo Cataratas, que a gente cansou de ser enganado. Não fala sobre isso. Eu falei, não só vou falar, como eu vou fazer. E assim nós tiramos grandes obras. Mas eu nunca vim aqui no Paraná, em nenhum veículo, para dizer, meu nome é Sandro Alex, sou eu que estou realizando. Não. Eu estava trazendo resultado.
Os meus concorrentes estavam fazendo campanha. E eu estava trazendo resultado. E agora eu estou tendo a oportunidade de poder contar à população e o governador também, de dizer que ele teve um braço direito, alguém que estava ao lado dele durante todas as decisões importantes. E assim, eu cumpri a minha missão entregando o Trevo Cataratas, que eu sei que muita gente tenta desqualificar como se ele foi construído fruto do acaso e da sorte. Não! Ele chegou com um trabalho. 20 anos depois. É bom falar isso porque é um acordo de leniência, não tem nada a ver e tal. Não. Mas se não houvesse uma mobilização política, veja, uma o acordo que foi realizado, ele foi judicial, não tinha a ver com obra. As obras não estavam inseridas, ao contrário, eles me negaram essa obra. E eu disse, se não tiver essa obra, está desfeito o acordo. Foi a condição que eu coloquei à justiça. Se não tiver o Trevo Cataratas, não haverá acordo. Quem fez isso? O governo do Paraná. Eu sei que a população não sabe, porque eu fiz isso em segredo de justiça. Mas eu fui cascavelense. Mas tirei mais. Eu fiz o contorno oeste em concreto, igual nos Estados Unidos. Eu fiz a duplicação show rural. Eu fiz a Brasil, a extensão dela também. Nós tocamos grandes obras como o aeroporto, que hoje é um aeroporto considerado um aeroporto regional de excelência. E continuo trabalhando nele, com balizamento, com marginais. Nós tocamos grandes obras. E não só em Cascavel. Você vai a Toledo, nós iniciamos a Egídio Munareto. Vou chegar ainda na continuidade dela, que vai ao prolongamento de Ouro Verde. Eu fiz contorno em Marechal Cândido Rondon. Nós fizemos duplicação das cataratas. Fizemos uma estrada de Ramilândia que liga a Santa Helena lá em São Roque. Por quê? O IDH mais baixo. Onde você me falar, eu tenho uma obra. Eu tenho uma pavimentação. Estrada Bragantina, estou fazendo JS aqui também em Nova Aurora. Nós tocamos obra em Guaíra, nós tocamos obra no oeste do Paraná. Corrigimos curvas em municípios aqui ao lado de Catanduvas e Cascavel. E nós temos investimentos importantes em municípios menores, mas que vão se desenvolver. Você vai pegar a ligação de Campo Bonito, que vai sair agora em Braganey. E aí faz a ligação do corredor com Corbélia. Então passa a ter um novo corredor. Então são essas as obras que a gente precisa para o oeste do Paraná. É investir naquilo que realmente importa. Pavimentação rural, são quase 500 estradas. Então tudo isso foi planejado e foi trabalhado, mas eu não estava em campanha. Mas o que me chama a atenção na pesquisa é que a população ainda não está falando de campanha. Vai começar agora com o horário eleitoral. Porém, a população está dizendo que além do governador ser bem avaliado, ela diz que merece continuar. 65% está dizendo, merece continuar. Então, a partir do momento que a população souber quem é que vai dar continuidade, e aí você vai ver que nós estamos avançando a cada dia. Nós começamos com 3, fomos a 6, passamos a 12, e agora já passamos de 24, e quando eu coloco o Greca e o Ratinho junto comigo, nós chegamos a números ainda maiores. E vai acontecer, porque a população vai comparar trabalho. Ela vai comparar quem é que tem trabalho realizado. E não é quem tem discurso, é quem trabalhou. Todos os candidatos têm mandato. O que cada um deles fez? Só que a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. E nós temos um trabalho prestado. E agora a população passa a saber. Foi o Sandro Alex que ajudou a população, que ajudou as cooperativas, que ajudou os prefeitos, que ajudou a região oeste do Paraná. E nós tratamos isso com muita responsabilidade. Agora tem uma preocupação, candidato, em relação às obras em andamento. A gente sabe que tem muitas obras aqui em Cascavel, por exemplo. Trevo ali no Trevo da Portal, ali no Cascavel Velho, uma obra importante de mais de 20 milhões, melhorias também numa rua que atravessa ali, enfim. O hospital que foi anunciado, e há uma preocupação de não ter recurso ou, de repente, a partir do ano que vem, essas obras serem paralisadas. O senhor garante que as obras terão continuidade? Todos os recursos que nós colocamos com os municípios em contratos e convênios, eles estão com recursos assegurados. Nós temos responsabilidade e nós somos selo Transparência Diamante, porque o Estado tem capacidade financeira. Quando a gente assina um convênio, a gente tem que ter 100% dos recursos assegurados. E nós deixamos isso assegurado para os projetos. Só que realmente o meu concorrente, ele foi na Câmara Técnica da Construção Civil e ele falou que ele quer rever o convênio, ele quer refazer os contratos e, se possível, colocar uma moratória no Paraná. Então, o que é moratória? É suspensão do contrato e do pagamento. Para quê? Para todos os contratos do Paraná. Ele disse isso na Câmara Técnica lá. E esse grupo político eu combato, o burocrata.
Eu não vou permitir que parem as obras. Nós estamos construindo o Hospital Zona Norte de Cascavel. Estamos construindo a trincheira do Cascavel Velho. Todas as obras de convênio, seja ela de recap, asfalto novo e pavimentação rural, nós estamos com 100 milhões de reais aqui em 3 estradas importantes, inclusive ao acesso ao complexo da Copavel. Nós temos estradas como a Dora, tantas estradas importantes, né? Que ele diz que vai rever, reavaliar. Nós não vamos reavaliar, nós vamos tocar para frente. Nós estamos com dinheiro assegurado e os municípios estão tocando. E não é só Cascavel, os municípios menores também. Nós estamos preocupados em tocar as novas obras. Não é parar o que está acontecendo. Eu tenho que começar agora a PR-180 de Cafelândia para Cascavel. Essa é a obra que eu vou começar. Os produtores me deram o projeto, a gente está corrigindo o projeto, vou soltar o edital como a gente está fazendo aqui no JS. Esse é o compromisso que eu tenho. E tem dinheiro para isso. Nós temos hoje a maior capacidade de investimento, que o governo cortou gastos, mordomia, e está investindo hoje no que é importante. Nós estamos investindo nos municípios do Paraná, em todas as áreas. E nós vamos continuar fazendo. E com os contratos que nós conseguimos modernização, nós vamos cobrar excelência. Esta semana saiu a nossa licença para a duplicação de Matelândia para Cascavel. Nós vamos começar a obra da 277. Muita gente fala assim, vamos rever também o contrato. Nós construímos o contrato com as concessões junto com a OCEPAR, junto com a FIEP. O presidente Carlos Walter estava comigo junto com o João Arthur Mor. Nós construímos isso com todo o setor produtivo, porque a população não quer ver mais acidente frontal. A gente não pode ver mais um ônibus ter 20 pessoas mortas em acidente frontal. Vamos começar a duplicação integral da 277. Esse contrato de extrema transparência. Porque se eles não fizerem a obra, eles não podem cobrar tarifa. Basicamente é isso. E nós queremos a duplicação. Aliás, tem duplicação, triplicação e quadruplicação. Tem trechos com 3 pistas, 4 pistas, marginais e todas as obras de arte. É isso. É isso que a população quer. O maior prejuízo é a vida. Se nós tivermos mais logística, mais rapidez, é mais ganho para o produtor. É o que eu estou fazendo no Porto. Vocês não viram o Porto de Paranaguá com corrupção e com incompetência. Produtor do Oeste, no passado, ficava parado com fila de caminhão até Ponta Grossa e não conseguia exportar, tinha restrição no Porto. Vocês tiveram que ir para Santa Catarina. Os portos lá cresceram, porque o nosso porto era uma vergonha. Não mais, o nosso porto agora é 6 vezes o melhor do Brasil. Estamos investindo 3 bi. A Moega é uma obra pro Oeste. A Moega que está lá é para dar mais capacidade para descarregar. E a gente está trabalhando com o Ferroeste e Malha Sul para resolver o gargalo da Serra da Esperança, para dar dinheiro no bolso do produtor. E o porto tem calado de 15,5 para o navio maior chegar lá. E quem ganhar com isso? Cooperativa e produtor. Então nós estamos trabalhando, mas é com planejamento e seriedade. Porque 20 anos foi a mentira e a demagogia. E vai voltar agora na eleição. É a mesma conversa. É a mesma conversa. Não, porque temos que rever, vamos abaixar, vamos acabar. A população está cansada disso. Nós temos que ter obra, investimento e transparência. E nós fomos buscar isso. E é isso que hoje a região oeste do Paraná tem, respeito. Nós fizemos um bom investimento, nós temos hospitais sendo construídos, eu não posso parar os hospitais. Então eles querem parar. Nós estamos construindo hospital em Guaíra, em Assis, em Palotina, agora em Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu. É isso que vai garantir mais cirurgias, mais operações para a nossa população. Nós estamos avançando hoje aqui na segurança. E estou anunciando, nós vamos criar o batalhão do Paraná, da patrulha rural vai ser em Cascavel. Porque a região oeste é a mais produtiva. Saiu inclusive ontem o índice nosso aí de produção, né? Nós temos uma riqueza aqui no oeste e a gente precisa da segurança. O batalhão da patrulha rural vai ser em Cascavel, a base aqui, para atender todo o interior e todo o campo, com Starlink nas viaturas e o investimento que a gente segue fazendo. Hoje saiu o ranking de competitividade dos estados, a segurança pública subiu 4 posições, se não me engano. Nós hoje estamos entre as melhores. Claro, nós estamos investindo na segurança. Nós estamos colocando um orçamento 4 vezes maior, mais efetivo, e vamos continuar atendendo, inclusive, o homem do campo. Nós temos hoje um compromisso aqui na educação com a cidade de Cascavel. Nós vamos ter aqui a construção, eu vou construir aqui um colégio da Polícia Militar. O Paraná tem 7 colégios. O 8º colégio eu vou construir aqui. Um colégio da Polícia Militar. Então forma profissionais
Eu acredito que as famílias estavam esperando essa notícia e eu escolhi Cascavel. Então nós vamos construir esse 7º Colégio da Polícia Militar com sede aqui em Cascavel. E a nossa UniOeste. A UniOeste, ela é muito importante. Ela é uma referência entre as universidades estaduais. Tanto é que nós mandamos agora alunos da UniOeste para os Estados Unidos. Eles estão na Universidade de Nova York, que é uma universidade que tem recomendação de título de prêmio Nobel, porque os alunos aqui estão entre os melhores. Tem 2 assuntos aqui na UniOeste. Primeiro, vai vir um supercomputador aqui para pesquisa. Genoma, pesquisa, agricultura e precisão meteorológica. A nossa UniOeste vai poder ter isso. É um supercomputador, o investimento total é de mais de 100 milhões, e esse supercomputador, ele vai dar muita pesquisa para os alunos. E a gente está fazendo aqui também uma referência da robótica. A base da robótica, cirurgia à distância, vai ser aqui na UniOeste Cascavel. Console e base estarão aqui. E a gente, com essa robótica, a gente vai poder ter uma referência de cirurgias à distância que vai ser construída aqui. Então isso é inovação, é transformação, é a referência que Cascavel tem. Então Cascavel também está avançando em todas as áreas. E a gente está cuidando disso. E com todo esse investimento na indústria, na infraestrutura e na educação, a gente fortalece a industrialização aqui da região oeste. Então isso tudo foi planejado com muita seriedade, com muito respeito. A gente sabe que o oeste do Paraná, durante muitos anos, ele não teve todos os investimentos que eles mereciam, que vocês mereciam. Mas o governo Ratinho passou a olhar por todos os municípios, desde os menores municípios que você me falar aqui do oeste do Paraná. Pato Bragado, Mercedes, qualquer município menor aqui, né? Como eu falei também aqui de municípios que estão próximos a Cascavel. Até as grandes referências, cidades polo, bases, né? Como Toledo, que a gente vai colocar lá um gabinete integrado de inteligência, que também é importante para eles. Vocês têm essa capacidade de monitoramento e lá a gente vai ter também essa união de esforços. Como nós temos em Guaíra, na base de um aeroporto na linha de fronteira, e lá tem o BPFROM, batalhão de fronteira, é Dodge Ram mesmo, é pistola, é armamento pesado para poder combater a fronteira. E a gente também está fazendo agora em Santa Helena, com um novo contorno para dar acesso lá a uma logística que vem do Paraguai. Então tudo isso está sendo construído. Sandro, o que a gente observa também é que há um grupo que tenta colocar vocês como centrão, não é? A gente sabe da sua postura, da sua posição, a própria posição também do governador Ratinho Júnior, mas isso acaba criando dentro do Paraná uma sensação diferente na hora do eleitor projetar o voto dele, porque aqui no Paraná a maioria é de direita, não é? A gente pode até observar as últimas eleições. Como que o senhor trabalha essa questão para não confundir o eleitor, ou para deixar claro a posição desse grupo? E um outro detalhe, o senhor ganhando a eleição, o senhor vai manter esses nomes, a maioria hoje que está no time do governador Ratinho Júnior, e o Ratinho nos disse, inclusive, aqui ao Jornal Paraná, que ele iria pescar. Ele, a partir de janeiro, eu vou pescar. Poderia chamá-lo, de repente, para compor a equipe? Eu gostaria muito, porque ele foi um grande governador do Paraná e ele montou uma equipe altamente competente. Então é claro que as pessoas que participam vão, de alguma forma ou de outra, participar, porque o primeiro governo dele foi também diferente do segundo. Existe uma evolução natural. Mas você tem quadros que consolidaram políticas públicas e desenvolvimento ao Estado que nós temos que manter, inclusive quadros técnicos, profissionais que estão no IDR, na ADAPAR, os produtores hoje, por onde eu passei, Federação da Agricultura ou inclusive da Agricultura Familiar, me falaram, Sandro, esses programas não podem ser perdidos. Essas pessoas não podem ser desqualificadas, desmerecidas. Então, é óbvio que uma educação que está em primeiro lugar no Brasil tem quadros que conhecem, têm experiência. A gente não pode trocar isso por uma aventura de quem não tem time e não conhece o Paraná. Então, é óbvio que eu represento esse time. Agora, na vida pública, você tem que ter coerência. E eu sempre fui coerente. Eu sou deputado desde 2010. E eu sempre tive uma linha de oposição ao PT. Eu cheguei no Congresso e nós éramos em 40 na oposição. Eu, Caiado, Bolsonaro e mais 37. E todo mundo sabe a minha linha. O que faz a tua linha não é o partido, é o teu pensamento. Porque quando eu cheguei lá, o PL e o Valdemar, eles eram a base do Lula.
Eles estavam, inclusive, envolvidos no mensalão, nós combatíamos. Então dizer que hoje eles fazem a direita e a oposição é desmerecer a história. Você tem que ter coerência na vida. E eu sempre tive o mesmo posicionamento. Na defesa do agronegócio, eu tenho princípio, eu tenho valores da vida, da família, da concepção, da liberdade econômica, do direito à propriedade. Eu sempre tive uma linha só. Eu nunca mudei de lado. Agora, não adianta você fazer parte de um partido e dizer que você é oposição, como o meu oponente. O meu oponente, meu concorrente, ele fala que ele é oposição ao PT, mas ele votou no Flávio Dino. Foi ele que fortaleceu o PT, ele colocou o representante do PT dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o maior questionamento hoje dos paranaenses. Então você tem que ter coerência no que você fala. A gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. E a população sabe. Em todos os momentos, a minha decisão foi a favor dos paranaenses. Eu fui a favor da investigação da Dilma, do Temer, do Eduardo Cunha e de todos os processos, inclusive dentro do Conselho de Ética. Agora, E é no com programa eleitoral, essa postura que eu vou manter, coerência. o senhor acredita que a população, os eleitores vão perceber isso, principalmente agora durante o período eleitoral? Eu acho que agora a população passa a Pagando. discutir. A população vai falar com a família, você vai falar com o teu pai, com a tua esposa, o filho vai conversar com o pai e vai passar a refletir. Quem é que representa melhor o Paraná? Quem é que vai cuidar do teu filho para que ele tenha um bom acesso à escola? Quem é que vai cuidar da tua esposa quando ela for gestante? Quando ela estiver esperando o bebezinho? Quem é que vai oferecer para você um bom emprego, para você ter uma qualificação e você ter uma oportunidade de ter um salário melhor? Quem é que vai construir uma casa para você sair do aluguel e você poder morar num patrimônio seu? Quem representa isso? Aquele que vai ficar brigando e que tem a proposta de destruir partido? Eu não sou candidato a governador para vir aqui dizer que eu vou destruir partido. Isso não é papel de governador. Eu sou candidato a governador para servir a população, transformar a vida das pessoas e fazer o Paraná ser uma referência para o Brasil. É o que nós estamos fazendo e fazendo bem. As pesquisas já colocam o senhor, muitas delas, no segundo turno, e a gente já falava sobre essa projeção. No segundo turno, como que vai ser o palanque, tendo, eventualmente, o Flávio e o Lula no segundo turno para a presidência da República? Bom, hoje eu represento um partido que tem um candidato a presidente. Acho que ele é um bom quadro, ele é um nome respeitado, ele também sempre teve coerência, e a coerência dele foi ao longo de décadas. Também tem pessoas que caminham ao meu lado que estão com o Flávio. E eles dizem, Flávio sim, Moro não. O Moro traiu o pai dele. O Moro tentou dar um golpe no pai dele, pegou a gravação e mostrou para o jornalista da televisão a conversa privada. Isso não é papel de homem. Mas as pessoas dizem, quero o Flávio e quero o Sandro. Como tem gente dizendo assim, eu quero o Renan e quero o Sandro. E quero o Augusto Cury, né? Que é o representante, e quero o Sandro. E, claro, quem for ao segundo turno, eu vou apoiar quem estiver na linha de oposição ao PT. O Flávio está na linha de oposição, eu estarei com ele, eu estive com o pai dele. Quando eu estive com o pai dele, o Moro não estava. Eu estava. Eu estava na rua pedindo voto em Sinaleiro. Eu construí com ele a segunda ponte Brasil-Paraguai. Eu construí com ele aqui o contorno oeste. Eu tenho obras. Se ele pudesse me ligar, ele me ligaria para dizer, Sandro, boa sorte que você é um homem honrado. Eu apoiei ele desde o início. Então, eu estarei com quem estiver na linha de oposição. Se for o governador Caiado, eu vou estar com Caiado. Se for o Flávio, estarei com ele. E tem muitos grupos que caminham comigo que estão com diferentes nomes da linha de oposição. Ao segundo turno, nós vamos defender o Brasil. Eu espero que o Brasil tenha mudança. Mas o Paraná pede continuidade. Nós não podemos abrir mão do ritmo, da velocidade que nós colocamos. Temos desafios? Inúmeros desafios. Nós temos desafios. Mas o time que está aqui para resolver é o nosso, não é para reclamar. Nós temos o desafio da energia, que eu acho que é o ponto mais importante do Oeste, porque a gente precisava ampliar e modernizar o sistema. Aí tem um gargalo, né? Tem uma mensagem que o Paraná, confunde um pouco. vejam só, o Paraná ele cresceu acima da média no desempenho industrial, econômico. O Paraná ele deu um salto e nós precisávamos acompanhar com infraestrutura. Por isso que nós precisávamos ter rodovias de concreto, duplicações, concessões, portos, aeroportos em evolução. E também na educação, mais investimento para fazer o Paraná ter formação de mão de obra de qualidade, porque o nosso índice de desemprego é pequeno, então tem que qualificar muito, tem muita vaga, a gente precisa qualificar as pessoas. E a gente tem hoje a energia que ela estava no limite.
A Copel, ela trabalhava no limite. Porque no passado, o investimento não era tão grande, era uma subestação construída a cada 4 anos. Então a gente trabalhava no limite. Quando as cooperativas passaram a dobrar de tamanho, porque o governo foi um governo que deu liberdade econômica, passou a descomplicar a vida do homem do campo, elas começaram a produzir mais. E a gente, por isso, precisava ampliar. E a Copel precisava de investimento. A CEMIG, em Minas Gerais, não fez. E eles perderam 4 usinas para os chineses. Mas isso é o reflexo dessa situação que a gente está vivendo hoje Então, no Paraná? o que acontece? Nós estamos investindo agora. Entregamos 19 subestações e fizemos 25 mil quilômetros de trifásico. Mas o homem do campo não conseguiu se conectar no trifásico ainda. Porque a política nacional da agricultura está sendo muito perversa. Nós não temos seguro agrícola, nós não temos financiamento com uma taxa de juros grande. É um momento difícil. Diferente do Paraná, que hoje dá um suporte, dá um apoio, assistência técnica, extensão rural, a gente consegue dar sanidade e sustentabilidade. Então esses Mas eu problemas que existem preciso, hoje vão desaparecer eu em breve. preciso conectar o homem do campo. Então, a gente vai mandar uma mensagem, eu tenho conversado com os deputados, eu vou oferecer a ligação da propriedade no trifásico. Porque o trifásico está na porteira e os produtores não conseguiram se conectar. Quando você tiver todas as ligações, você vai ter eficiência e nós vamos cobrar eficiência. Nós temos um contrato para ser respeitado. Quem aumentou a energia elétrica? Não foi o governo do Paraná. É uma mentira também dos concorrentes. Por quê? Quem aumenta é o Sistema Nacional em Brasília, que os senadores deveriam cuidar e não cuidaram. Nós conseguimos o menor desconto e a nossa tarifa é 0,76 o quilowatt-hora. Mas o que é que nós queremos? Eficiência. Então nós estamos cobrando que eles entreguem todo esse investimento, 23 bilhões, e a gente conecte o homem do campo dentro do trifásico que está na porteira. Então a gente tem a certeza que a gente vai ter um serviço muito melhor. Só o investimento em Segredo e Foz do Areia é 5 bi, para atender 7 milhões de habitantes. Então a gente vai ter sim eficiência. Agora, tem concorrente meu dizendo que eles querem fazer a mesma história do abaixo ou acaba. Isso é um perigo. Porque se você colocar insegurança jurídica, você gera um apagão. E o Paraná não precisa disso. Nós vamos cobrar todos os dias que eles entreguem todo o investimento que está no contrato. E aí sim, não só a gente vai ter melhor qualidade, mas a gente vai poder ampliar. A gente vai ter mais cooperativa e mais indústria no Oeste. O Requião Filho esteve aqui, inclusive, conversou conosco e tal. Ele disse que num eventual segundo turno deu a entender que estaria apoiando o senhor, até pela relação do Moro, que é bem estremecida, foi o que ele deixou isso claro. O senhor aceita o apoio do Requião Filho no segundo turno e o senhor não teria uma aliança com o PT? O Requião é do PDT. Olha, o que eu espero é que as pessoas defendam o Paraná. Eu não quero que elas defendam o Sandro Alex, o Rafael Greco, o Alexandre Cury, a Cristina Grêmio, os nossos deputados estaduais e federais. Eu quero que eles defendam o Paraná. É o Paraná que precisa. Não é todos contra alguém, é todos a favor do Estado. Eu entendo que hoje o Paraná caminha e caminha bem. O Paraná tem números que mostram que se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos ser a terceira maior economia do Brasil. Nós queremos fazer um Paraná que orgulhe os paranaenses. Nós temos um sentimento de orgulho. Eu não posso permitir que alguém venha na eleição tentando desqualificar o Paraná, desmerecer o Paraná, como se ninguém prestasse nesse estado, que só tem um super-herói nesse estado. Não. Aqui tem trabalho de milhões de paranaenses. São milhões de paranaenses, não são algumas pessoas, são milhões de paranaenses. E ao final, a gente quer que o Paraná avance. É isso. Eu tenho hoje uma linha, uma conduta e um perfil. Aqueles que entendem que nós representamos a melhor proposta, o melhor plano de governo, eu quero que eles defendam o Paraná. Então, ao final, a população escolhe. Se for a vontade de Deus e da população, eu, a partir do ano que vem, estarei comandando o destino e dando o melhor de mim para fazer o Paraná continuar sendo uma referência do Brasil. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a todos. Sandro Alex, candidato ao governo do estado pelo PSD, foi o nosso entrevistado de hoje. Lembrando que você pode acompanhar as informações no Jornal Paraná, no Jornal Impresso. Acompanha também as informações no jornal online, o paraná.com.br, nas demais plataformas. No canal do YouTube, não está inscrito ainda? Inscreva-se no canal do YouTube do Jornal Paraná. Tem as redes sociais, o Instagram, o Facebook. Nos siga lá no Instagram também. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.